Isso aí, meio-irmão, né? E aí, como é que a gente faz quando essa criança que está dentro dessa família, nova família, chega e ela desafia mesmo, né? E vai chegar diante de uma ordem, de um comando dentro da estrutura normal da casa, mas ela vai chegar e vai dizer, você não é minha mãe, você não é meu pai, você não manda em mim, tipo assim. Faz o quê? Bom, antes posso falar o que não fazer? Pode. Assim, no momento, claro que quando a criança ou adolescente fala isso, é porque está numa situação já crítica, ou até a pessoa que está do outro lado sabe que está chegando no ponto crítico da discussão. Então, eu não falar, eu sei que eu não sou sua mãe, porque se você fosse sua mãe, eu teria te dado umas palmadas, né? Ou então, ainda bem que eu não sou mãe. Diálogo típico. Ou ainda bem que eu sei que eu não sou sua mãe, mas isso não importa, você vai ter que arrumar seu quarto. Então, evitar fazer isso, porque é isso o que o adolescente quer ou a criança quer. Eu acho interessante, sim, tentar trazer a criança para você. Sim, eu sei que eu não sou sua mãe, eu sei que eu não sou seu pai. Claro. Eu só estou querendo dizer isso, isso e isso. Não é fácil, é muito fácil falar sentado aqui na cadeira, mas quando é o nosso coração que está envolvido, são os nossos sentimentos, é mais delicado. Mas isso é algo que é possível ser trabalhado aos poucos. Assim, você ter o controle do seu sentimento, do que você está sentindo, ou se isso é uma situação decorrente, você sabe quando vai acontecer de novo e começar a se preparar para isso. Mas são técnicas, ferramentas que a gente acaba utilizando, mas é possível sim reverter isso. O importante é não entrar no jogo da criança ou do adolescente. Mas eu sei, senão já até porque assim, a criança e o adolescente, independente de ser filho de pai ou de mãe, diferentes, eles estão sempre testando os adultos, né? Eles estão sempre nos desafiando. Né? Incrível, é verdade, e até na expectativa de receber uma resposta, uma orientação, né? Um limite que é importante no processo de educação de qualquer criança. Mas eu acho que uma boa estratégia para lidar com essa situação, no caso do cônjuge que não é mãe ou não é pai, ele saber até onde ele pode ir. A minha esposa é psicóloga e ela tinha uma estratégia que foi muito bem sucedida. Todas as situações de conflito potenciais que existem em qualquer relação, sobretudo numa relação em que a criança não é filha direta, né, ela delegava para mim. Então ela ia até um determinado momento, quando ela sentia que era uma zona de conflito perigosa, ela recuava e de uma maneira inteligente ela me inseria no processo como pai, para que eu pudesse então lidar. E aí quando um pai ou uma mãe de sangue entra diretamente nessas questões mais conflituosas, a probabilidade da gente conseguir lidar com o problema é muito maior, né? Para evitar os estragos, para evitar às vezes os ressentimentos que são comuns, né? Principalmente no momento de estresse, que a gente acaba falando o que não deve, né? Falando de forma impensada, e aí depois para você reunir os cacos e reconstruir a relação é um pouco mais difícil. Então o ponto é evitar essa ruptura, evitar esse problema. Exatamente, evitar que se chegue lá, né? Que chegue no momento que vai causar mágoas e depois, como você falou, reunir ali o machucado, enfim, cicatrizar é mais delicado. Mais complicado. Sempre considerando, né, a dica que está sendo dada aqui, de que quando se chega numa situação de uma colocação desse tipo, é porque tem uma base aí que não está bem construída, né? Já precisa mexer nessa história, porque alguma coisa está pegando nessa relação como um todo, né? É possível o enteado ter uma relação de pai para filho, de pai normal, né? Com o padrasto ou com a madrasta, e também a relação normal com seu pai de sangue, como você colocou aqui, né? Pai ou mãe de sangue, quer dizer, é possível essa criança ter uma relação normal, saudável, bacana, tanto com seu pai natural quanto com seu pai afetivo? Eu acho plenamente possível, Aline. Não sei o que você acha, mas assim, eu acho que o fundamental é a amizade na família, né? Respeito, o respeito, respeitar. Eu sei, eu não estou aqui para assumir o papel do seu pai. Né? Respeitar, assim, independente do motivo, se o pai é vivo ou se o pai mora em outro estado, se o pai veio a falecer, não importa. Eu não sou seu pai, eu não estou aqui para ocupar o lugar. Mas eu gosto tanto de você que eu te respeito como você é, eu te aceito como você é, eu quero você feliz aqui nessa nossa casa. E o processo de empatia, que eu acho que a gente tem que realizar a todo momento, sobretudo na família, que é se colocar no lugar da outra pessoa.
Então, esse processo, né, do filho se colocar no lugar da madrasta, né, do filho se colocar no lugar do pai se colocar no lugar da esposa. Esse exercício ele é muito importante, porque a gente passa a entender os sentimentos, os pontos de vista da outra pessoa. E isso facilita no processo de comunicação, de diálogo e de harmonia na família. E a relação desses irmãos entre si, né? Como fazer ou como vencer todos os obstáculos para que ele nunca sinta que o outro é meio, mas transformar essa relação numa relação inteira, numa relação de irmão para irmão, sem que se sinta essa diferença. Qual é o melhor caminho para que a gente possa garantir? Em primeiro lugar, respeito. Em segundo lugar, você não ficar comparando os irmãos, porque às vezes essa comparação não é clara. Ah, seu irmão fez isso, você não faz. Porque isso é claro, a gente sabe quando está comparando. Algumas comparações são muito subliminares. Às vezes eu acho interessante, até nos exercícios de coach que eu faço, colocar uma câmera, ou tem pessoas que já têm câmeras em casa. Questão de segurança, você tem câmera para filmar, né, os profissionais da casa. Então, assim, assista a câmera com você presente. Assim, principalmente se é áudio. Veja como você fala, veja como você reage nessas situações com a sua família, porque às vezes não é claro, mas quem está do outro lado está sentindo que está sendo comparado. E acaba, às vezes, se sentindo preterido. Às vezes é comparado para o bem. Eu sei que eu sou o melhor da casa, eu sou o filho mais queridinho. Às vezes é comparado para o mal. Você nunca faz nada certo, suas notas são sempre baixas no colégio. Então, se puder, quem tiver câmera em casa, se assista, porque ali você acaba percebendo que você realmente está favorecendo algumas situações de competição entre os irmãos. Meios ou inteiros, né? Às vezes a gente acaba alimentando isso. Eu acho que o segredo é a equidade, você tratar todo mundo da mesma forma, do mesmo jeito, não ter um tratamento preferencial para um determinado filho, sobretudo se é um filho, né, só do pai ou só da mãe. Então, esse cuidado, os adultos, sobretudo, eles têm que ter. E aí a relação com as crianças, quando elas percebem que existe essa equidade, ela vai se tornar mais fácil, mais harmônica. Quando a gente pensa ou fala na figura do meio-irmão, pode estar contido aí essa metade que falta, o sentimento da perda, né? Falta a metade desse pai que não está no contexto dessa família, falta metade dessa mãe que não está no contexto dessa família. E a grande questão, me parece, que é a gente preencher, né, esse meio faltante, com amor, com carinho, com respeito, com tudo, né? Porque é engraçado, é muito interessante esse processo todo nosso, humano, né, da fala, do dizer e do realizar, porque a gente diz... Pai, mãe, não é necessariamente quem é sangue do teu sangue, né? Pai não é aquele que, não é? Pai não é aquele que gera, que põe no mundo, é o que cria e tal. Mas aí, de repente, a gente diz, não, mas espera lá, sangue do meu sangue, né? É meio irmão porque não é só é filho do pai, só é filho da mãe. Então, é o cuidado que a gente precisa ter para... lidar com essa questão e tirar esse meio do pedaço, né? Assim, até ainda respondendo a sua primeira pergunta sobre se é possível, né, realmente que haja respeito e amor, com certeza há. Eu tenho pessoalmente casos muito bonitos de se ver de enteados fazendo declarações, desenhos, né, criancinhas fazendo desenhos para o padrasto. Um caso também quando o ator José Wilker faleceu e ele era de uma família mista. A declaração do enteado dele, para ele, assim, ficou até arrepiado só de lembrar, assim, foi lindo. E o José Wilker tinha um temperamento forte, uma pessoa mais difícil. E, mesmo assim, o respeito na casa reinava e ele conseguiu deixar marcas, lembranças lindas para quem conviveu com ele. Eu quero pegar um gancho no que a Aline falou. A minha filha Jéssica, ela fez uma declaração semelhante para minha esposa, para a Cláudia, na formatura dela. Porque a Cláudia sempre se dedicou muito nessa parte de suporte educacional da Jéssica. E era uma maneira também dela demonstrar o amor dela de forma concreta pela Jéssica. E houve um momento em que a Jéssica, ela reconheceu isso de uma forma muito bonita, muito emocionante. Então,
corroborando aquilo que você acabou de falar. Tem uma pergunta que foi feita aqui para a gente que eu quero passá-la para vocês, né? É assim, meio-irmão, os meio-irmãos podem namorar? Poder pode. Do ponto de vista ético... Biologicamente, pode, né? Mas acho que quando você realmente entende que ele é seu irmão, você nem nasce, não nasce esse tipo de... Eu acho difícil acontecer, mas caso aconteça, eu não vejo nenhuma aberração, nenhum problema que seja grave, a não ser os cuidados naturais, né, de um estudo genético, né, para evitar problemas potenciais depois no nascimento dos futuros filhos. Desculpa, eu tinha entendido meu irmão como assim, como a Jéssica... Não, eles ainda são. Mas às vezes, assim, filhos completamente, nem mesmo pai, mesma mãe, vão para a mesma... Meu irmão mesmo. Não, meu irmão, biologicamente... Assim, possível até mas existem cuidados do ponto de vista de estudos genéticos, né, de mapeamento genético, de potenciais problemas que eventualmente possam ocorrer. Porque, afinal de contas, aquela pessoa tem o sangue, né? Tem uma coisa do mesmo sangue. Tem que olhar mesmo isso para ver prevalência, essa coisa toda. É um cuidado que precisa ser tomado, né? E tal. Agora, muitas vezes isso, a afetividade, o sentimento vem, né? Pode vir, porque vai haver uma afinidade normal, natural, essa coisa toda. Então, onde a gente responde, bom, por aí até pode, mas atenção, porque tem um problema aí biológico mesmo, né? Que transcende todas essas questões. Mas aí a gente vai assim para o nosso último intervalo e já volta assim para considerações finais. E por incrível que pareça, mas eu vou voltar com a pergunta, meio irmão existe? Sim ou não? Intervalo.